cumprir bem o nosso papel. Parece até que o Barroso esqueceu que tem deputado sendo investigado por criticar o delegado do Alexandre, que tem jornalista censurado por questionar as irregularidades das eleições de 22, que tem jornalista com passaporte cancelado, que tem jornalista indiciado por ter dado notícia sem que tenha havido devido processo legal. Parece até que ele esqueceu que tem deputado, ou ex-deputado agora no momento, preso. Parece até que ele esqueceu o que aconteceu com a Jovem Pan, as ameaças que a Jovem Pan sofreu, a quantidade de censura que está em vigor no Brasil. Parece que ele não leu, por exemplo, as reportagens do Glenn Greenwald. Parece que ele não sabe que tinha um tribunal do qual ele fez parte falando para se usar criatividade para perseguir uma revista, para achar alguma coisa do Paulo Figueiredo que justificasse o golpe. E o Brasil está numa situação tão louca que até a revista Cruzoé, que obviamente não tem nada de conservadora, né? E ela mesma já foi censurada pelo Supremo, na origem, no inquérito das fake news de 2019, a Cruzoé escreveu uma resposta ao Barroso refutando cada um dos pontos que ele tentou defender. A Cruzoé. Eu recomendo a leitura, porque a conclusão da Cruzoé é a mesma que a minha. O Supremo Tribunal Federal é o principal agente de censura do Brasil, além de ser o principal causador da crise institucional que nós vivemos, que é a falência completa da democracia brasileira por falta de confiança nas nossas instituições. O Barroso pode escrever o editorial que ele quiser. Cada vez mais a população hoje despreza. Por isso que você tem que gritar perder o mané. Por isso que você tem andar de cabeça baixa escondido no aeroporto de Miami. Por isso que você tem que botar teu apartamento para vender. O povo te odeia. E não é por discurso de ódio de Paulo Figueiredo, é porque vocês são figuras odiosas nas suas ações, porque vocês são maus. E mal, ao contrário da sua escola de pensamento, ministro Barroso, não é uma abstração. Existe o bem, existe o bom. Liberdade é bom. Perseguição a opositores é mal. Piedade é bom. Perder o mané é mal. Ouvir os outros, permitir que as pessoas se expressem é bom. Esmagar os seus opositores é mal. E a população enxerga isso. E por isso que ela os odeia. Não é por causa de discurso algum. E conectado a isso, né, a gente tem que falar sobre a pauta internacional, principalmente para comentar essa notícia que está aí. Carregou? Carregou. Mark Zuckerberg diz que a administração Biden gritava e xingava, né, os seus empregados, exigindo censura. Olha, eu tenho idade o suficiente para me lembrar de um tempo, porque eu tenho mais de 1 ano de idade, de um tempo onde o Mark Zuckerberg era o queridinho da esquerda e o grande vilão do mundo era o Elon Musk. Lembram desse tempo longínquo do ano de, sei lá, 2024? Pois bem, durante o último programa do Joe Rogan, não foi o último, acho que foi o penúltimo, mas que seja, com a participação do Mark Zuckerberg, o dono da Meta fez mais um expose para cima da administração Biden. E, segundo o Zuckerberg, membros do governo Biden costumavam gritar e xingar os funcionários da Meta, mandando que eles censurassem e derrubassem o conteúdo a pedido deles. Se você está querendo saber por que sua rede caiu, mesmo sem ordem do Supremo Tribunal Federal, a minha eu sei, né? Inclusive eu peço a vocês, estamos chegando aí a 40 mil seguidores já, que você siga, peço ao Bruno para colocar aqui na tela, a minha nova conta no Instagram, realpfigueiredo08, @realpfigueiredo08. Mas o fato é que nós tínhamos funcionários do governo Biden ligando para uma empresa privada, xingando e ameaçando, mandando retirar conteúdo. Vários desses conteúdos eram relacionados à Covid, coisas que hoje se comprovaram verdadeiras. E que até agora no YouTube a gente não sabe se pode dizer ou não. Lembrem-se, eu tive 2 strikes no YouTube, os 2 foram relacionados a coisas que eu não podia dizer sobre a pandemia. Mas esse negócio que parece coisa da União Soviética, da China e Cuba, eu digo para vocês, estava nos Estados Unidos. Funcionários do governo americano xingando empregados, mandando uma empresa privada, mandando eles fazerem a vontade ideológica deles para censurar cidadão comum. E tá aí, quem tá dizendo é o Mark Zuckerberg. Essa indisposição do Zuckerberg com os democratas, com a esquerda americana, né, aliada à recente disposição que ele demonstrou em relação ao Trump, de fato pode significar uma mudança muito grande no complexo industrial da censura.
Não só porque ele está expondo fatos novos, que até então eram desconhecidos, ainda que o contexto geral de conluio com o governo Biden, com as empresas de tecnologias em prol da censura já fosse razoavelmente público graças ao Congresso, né? Mas nós temos fatos novos, nós temos o depoimento direto deles, tanto que é notícia. Mas a gente está falando de um homem que está por trás das maiores ferramentas de influência digital do mundo. Nós estamos falando de um homem que está por trás das maiores ferramentas de influência digital do mundo. E aí eu digo para vocês, você não acha curioso que enquanto o Alexandre, e nós temos lá o diálogo deles, do talha-ferro, do assessor dele, dizendo o ministro mandou fazer isso, o ministro mandou fazer aquilo, as redes sociais no Brasil recebiam ordens oficiais da corte, com ameaça de prisão, e por isso o X acabou saindo do Brasil. Nos Estados Unidos, essas ameaças eram por outros meios, mas com direito a funcionários do governo gritando e xingando para retirada de conteúdo. Aí eu falo assim, bom, a mesma ideia, mecanismos um pouco diferentes, porque a nossa democracia é mais capenga na defesa da liberdade de expressão, mas mesmas ideias. Eu falei aqui, enquanto os Estados Unidos, no governo Biden, tentaram também fazer monitoramento do Pix americano, Zelle, acima de $5 mil, a gente vê essa ideia sendo implementada no Brasil. Censura das redes sociais dos Estados Unidos, censura no Brasil. Vocês acham que isso é o quê? É o governo americano que está copiando o brasileiro que está copiando o americano, ou que tal uma outra hipótese? De que ambos respondam ao mesmo mestre. Mesmo que esse mestre não seja um sujeito, num porão, com aquela luz azul, um reptiliano sentado na cabeceira, o George Soros na outra, mesmo que a reunião não seja assim, mas que, o George Carlin diz, né, o comediante, quando você tem ideais alinhados, você não precisa de conspiração. Mesmo que esse mestre seja um espírito, uma ideia, uma visão de mundo, o espírito de Caim, como diz o Jordan Peterson. Você não entender que o que está acontecendo no Brasil é orquestrado e financiado pelos Estados Unidos, esse complexo industrial da censura vem daqui, e é impossível a subsistência disso sem que haja o suporte daqui. E é por isso que eu digo que, independente do que acontecer, nós já temos uma boa notícia de 2025. Vejam a notícia, não sei se você conseguiu colocar na pauta, Bruno, na tela, eu acho que não está na nossa pauta. Olha como o Bruno é eficiente. Nem eu tenho essa notícia aqui. Eu vou abrir aqui porque eu quero... Cadê? Eu perdi. Ah, tá aqui. Eu vou abrir porque eu quero ler a notícia e não está na minha pauta. Porque o nosso querido João Gabriel, o nosso editor-chefe, está no avião a caminho dos Estados Unidos para me acompanhar na posse do Trump. Me acompanhar não aqui, pô, sem boiolagem aqui. Mas está lá no mesmo lugar. Vejam essa notícia. A AGU informa que políticas da Meta causam grave preocupação ao governo Lula. Meta enviou lista com esclarecimentos solicitados pela AGU em virtude do encerramento da checagem. E diz a AGU que alguns aspectos constantes do documento da Meta causam grave preocupação à AGU em órgãos governamentais. O posicionamento da pasta se refere aos esclarecimentos enviados pela Big Tech que foram solicitados depois que o gigante bababá. Especialmente a confirmação, então houve a confirmação da alteração e adoção no Brasil da política de conduta do ódio, que a toda evidência pode representar um terreno fértil para a violação da legislação e de preceitos constitucionais que protegem direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros. Ou seja, a prática do governo Lula de censurar a oposição, a prática do Alexandre de censurar a oposição. Eles dizem, as informações prestadas pela Meta também contrariam afirmações realizadas pela empresa em recentes manifestações proferidas no curso da discussão sobre o Marco Civil da Internet. Ou seja, o governo está em pânico porque a Meta, vocês não têm ideia, tem zilhões de termos de ajuste de conduta, contratos clandestinos, travestidos de paralegislação, que a Meta era a grande patrocinadora, o X já estava afinzaço de abandonar, e abandonou em boa parte, e o grande garantidor era a Meta, e agora o Google ficou isolado. Você, Google, você do YouTube, você que fode o meu algoritmo, você que esconde o Paulo Figueiredo Show, sem sucesso, porque a gente está aí com 15 mil pessoas assistindo nesse momento, você ficou isolado. Como será que o Google vai se posicionar? O desespero da AGU, do governo Lula, do Alexandre, as ameaças, é porque a casa caiu. Ou perdeu, mané. Perdeu, mané. O garantidor do seu complexo industrial da censura, financeiramente, acabou dia 20 de janeiro. Acabou o Instituto do Felipe Neto recebendo dinheiro da Embaixada Americana para promover censura. Acabou diretor da CIA vindo para o Brasil pressionar para ninguém questionar as urnas eletrônicas e o trabalho do TSE. E acabou
rede social fazendo legislação clandestina e tomando, palavras do Mark Zuckerberg, em tribunais secretos e clandestinos tomando decisão de censurar as pessoas. Acabou, esse ambiente ruiu. Vocês vão continuar censurando as pessoas? Pode ser, por enquanto, mas vocês estão abandonados. Perdeu o mané, a casa caiu, vocês estão sozinhos. Pois bem. Eu quero fazer um react aqui a um vídeo que eu vi, porque eu tenho o direito de me divertir. O bom de ter o meu programa é que eu falo o que eu quiser e eu pago a internet para me divertir. E eu me diverti imensamente com o Monark esfregando a cara de um idiota desse aí da internet, não sei o que, brigadeiro. E eu vou reagir a esse vídeo. Mas antes, eu quero aproveitar para a gente falar da Migrex, né, o meu empreendimento com a minha querida doutora Ludmila Lins Grilo, porque tem absolutamente tudo a ver com o que a gente vai falar. Você não precisa estar se arrebentando no Brasil. Você pode, inclusive, brigar pelo Brasil de fora, enquanto protege o futuro da sua família. E Ludmila e eu nos unimos justamente para criar um serviço de imigração para os brasileiros terem um plano B, para eles construírem uma vida com mais segurança e estabilidade, seja nos Estados Unidos, seja na Europa. A Imigrex a gente fez para isso. E eu quero terminar o programa de hoje reagindo justamente a isso, né? Porque o Monark veio para os Estados Unidos, veio fugido. Muita gente não sabe, mas eu implorei ao Monark para que ele deixasse o Brasil. Eu tive uma discussão numa palestra aqui onde o Monark disse: não, eu vou ficar porque vai ficar muito ruim para eles me perseguirem, etc, etc. Eu falei: Monark, você vai acabar preso. E ele tomou a decisão finalmente de vir para os Estados Unidos para ele poder continuar falando, tendo liberdade. E aí, não sei por que cargas d'água, ele estava num podcast com um tal do Marcelo Brigadeiro, que é um lutador de jiu-jitsu, e eu acho até, eu já vi algumas coisas dele, achei interessantes, eu luto jiu-jitsu, e eu achava algumas coisas interessantes, é um cara como lutador, talvez seja bom, talvez tenha técnicas boas, não sei, não conheço tão profundamente. Eu acho interessante, porque, de um modo geral, o pessoal do jiu-jitsu, da luta, etc., é esmagadoramente de direita. Vários meus fãs me seguem aqui, aliás, aí para vocês. Mas esse cara, não. Esse cara, inclusive, quando o Monark fez live comigo, ele é arrogante, ele se acha, ele fala as coisas como, porra, também quer falar o quê? Tá com o Paulo Figueiredo, né? E o cara é burro, tadinho. Mas burro de doer. O Monark diz que ele não é só burro, que ele é, além de burro, filha da puta. Vamos ver o que aconteceu aqui, por favor. De como não. Escuta, como qualquer... Então, peraí, me explica. Se a Jornal da Globo entrevistar alguém e essa pessoa mentir, e ela tá entrevistando e for ao ar, a Globo tem que ser presa, é isso, acabar. É isso que você tá me falando? Não. Tem que ser responsabilizada. Então, eu ver um vídeo de alguém mentindo significa que eu fiz alguma coisa, cometi algum crime. Porque eu vi o vídeo de alguém que tava mentindo, eu cometi um crime. Esse é o seu argumento? Me explica. Não, porque você corroborou, você levou o cara ali pra apresentar uma... Eu não posso ficar falando essa porra, vai foder o Barba aí, cara. Absolutamente sem argumento, o cara não consegue concatenar 3 palavras. Vai foder o Barba, eu não vou falar. Você tá fugindo porque você é um mentiroso. Tá fugindo. Não. Caralho, Moura, eu não acho que você é burro. Eu não acho que você é burro, não. Não acho que você é burro, você não é burro, não. Você é um filho da puta. É isso que você é. Monark, as duas coisas não são mutuamente exclusivas. O sujeito pode ser burro e um filho da puta. Aliás, muitos têm que ser filha da puta porque são burros, então precisam recorrer à filha da putice para poder sobreviver. Mas esse não é nem o vídeo que eu queria o outro vídeo. Cadê o outro vídeo? O primeiro que eu mandei, Bruno. Eu vou botar esse aqui, mas tem um outro vídeo. São 2 vídeos do Monark. Eu quero aquele onde o cara diz que ele tá bem. Seu filho da puta igual o Nando Moura. Tá bom, obrigado. Igual o Nando Moura, não sei. Eu tô achando que você era burro, mas agora eu tô achando que você é um filho da puta. Te agradeço. Mas eu vou seguir. Cadê o outro vídeo? Eu quero o vídeo que o cara diz que ele tá bem. Acharam o vídeo? Gente, vocês têm que ter atenção às coisas que eu coloco na pauta. Tem que ter atenção às coisas que eu coloco na pauta. Eu mandei 2 vídeos. São 2 cortes no Monark. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Aqui, ó. Pronto. A discussão que acontece, e se o pessoal da pauta aqui conseguir colocar pra gente, onde o Monark fala: você tá fudido aí no Brasil.
Eu tô mal aqui nos Estados Unidos, eu tô vivendo bem, quem tá fudido é você. Aí o cara, esse que eu digo que, além de filha da puta, é burro, ele é tão burro que ele pega a câmera e redireciona e mostra uma praia. Aí eu falo assim, hã? Mostrando a praia? Tá na praia, sinal que você tá bem? Bota aí pra gente. E o que você tá fazendo? Mas tu não... Mas olha, luta, cara. Olha a merda que tu fez, cara. Como é que tu tá ajudando agora sem poder falar? Nos Estados Unidos vivendo uma vida boa. Quem tá se fudendo é você, cara. Você não consegue perceber isso? Olha o tamanho da jumentice. Tá se fudendo, cara. Mas você não pode falar o que você quer. Os seus filhos... Repara, o cara vai lá e ele mostra, olha como eu tô bem, eu tenho uma vista da praia. Você quer, entendeu? Não tem segurança. Olha esse imbecil, meu Deus do céu. O sujeito não se importa de não falar o que ele quiser, ele não se importa de não ter liberdade, porque ele tem visto da praia. Eu não sei se você sabe, Marcelo Brigadeiro, burro para um caralho. Cuba é uma ilha. Tem um monte de praia lá. Inclusive tem gente que vai a Cuba para ir a balneário. Ter praia te faz bem? Você acha que você tá bem, que você tem vista pro mar, sei lá onde é que você tá, em Balneário Camboriú, sei lá onde é que você tá? Você acha que você tá bem por causa disso? Você acha que você tá bem num país onde tem jornalista exilado, onde o cara aí que você tá dizendo conversar, que você disse que gostava dele, tem que fugir para os Estados Unidos porque ele entrevistou pessoas, que ele deu voz a quem você acha que não tem que ter voz? Pelo amor de Deus, mas não pode ser tão burro assim. Por isso que o monarca atribui filha da putice. Que o sujeito não pode ser tão burro assim. Tá no seu local, tá? Você tá em balneário. Aí vem esculachado. Beleza, cara. Mas o resto das pessoas que você tá ajudando a fuder, quando você fala narrativas que ajuda esse Estado que tá escravizando elas, esse resto das pessoas, elas não estão na vida boa e mansa igual você tá, cara. Eles estão se fudendo, estão morrendo no hospital, porque o SUS não atende, tá ligado? A vida não é uma... E é óbvio, e é você que não tá entendendo a conexão entre essas coisas, e eu desenho para você, se quiser eu pego uma lousa aqui, Brigadeiro, é porque o fato de você não poder criticar um serviço público torna o governo imune a críticas. E é por isso que o governo vai lá e pode fazer a desgraça que fez no Rio Grande do Sul, que quando a gente vai lá e critica eles dizem que é fake news. É por isso que o governo vai lá e pode começar a taxar Pix de 5 mil. É por isso que o governo vai lá e pode começar a perseguir cada um dos jornalistas que comecem a criar narrativas desconfortáveis. A censura não para no monarca que está entrevistando caras que você não gosta. E é por isso que, surpresa, os países que mais se desenvolvem são os países onde há mais liberdade. Não acredita em mim? Publique, procure o ranking da Heritage Foundation de liberdade econômica. Olhe a liberdade econômica e a liberdade de expressão, porque você precisa de liberdade de expressão para, de fato, ter liberdade econômica. Olhe o quanto que os países se desenvolvem. Porque a troca, o tal do livre mercado de ideias, promove o crescimento. Você sabe o que acontece? Mas a China. Eu falo, sabe o que acontece com a China? Onde não há livre mercado de ideias? Os bilionários chineses fogem da China todos os anos. Não sou eu que estou dizendo, busquem os rankings dos países que mais perderam bilionários nesse último ano e você vai ver que a China foi disparado o país que mais perdeu, enquanto os Estados Unidos são um dos países que mais ganharam. E o que você está conseguindo fazer, cara? Da hora que tá boa pra você a vida, tá ligado? Que bom, eu fico feliz por você e pela sua família. Mas tem 200 milhões de pessoas que estão vivendo na porra da ditadura e é 1% da população que tem a sua qualidade de vida, cara. Concordo. E aí, quando você é um beneficiado da sociedade, que vive no sistema, se dando bem, falando daqueles caras que estão se fudendo e lutando contra, falando que nós estamos errados de lutar e você tá certo de ficar no bem bom. É isso. Caralho, é isso que você tá falando? Eu acho que... Deixa eu te falar, esse risinho aqui. Eu vou terminar com isso, que eu tenho que encerrar o programa. Marcelo, Brigadeiro, riso é argumento de puta. Como dizia o Olavo de Carvalho. Tem que encerrar o programa. Não teremos Paulo Figueiredo Show na quinta-feira, porque eu vou estar em imersão de curso para